2 Samuel, capítulo 6, versículo 12, a partir do versículo 12, que diz assim: Então avisaram a Davi, dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor à arca de Deus. Foi, pois, Davi e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. E ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: Que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje os olhos das servas dos servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: Perante o Senhor, que me escolheu a mim, antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei, e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falastes, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filho até o dia de sua morte. Nós ouvimos muitas pregações sobre Mical. Às vezes lemos também aqui na Bíblia, meio que por cima, sobre ela. E ela era conhecida como uma mulher amarga, como uma mulher tola e infeliz. O que de fato ela se tornou. Só que o que muitas vezes nós não ouvimos e não nos atentamos é em conhecer a sua trajetória. E saber o que foi que aconteceu com essa mulher, que a fez que tornou ela tão infeliz e tão amarga. E o que a gente aprende com isso? O que o Espírito Santo falou tão forte no meu coração? Que antes de eu julgar o outro, eu preciso conhecer a sua história. Queridas, nós somos tão boas em julgar. Nós somos tão boas em apontar o dedo e dizer isso ou aquilo de qualquer uma ou de qualquer outra pessoa. Mas nós não conhecemos, muitas vezes nós não nos preocupamos em conhecer a história dessa pessoa. Por trás de cada rosto existe uma história. Eu tenho certeza que se eu fosse ouvir aqui hoje, não daria, né? Mas existe uma história aqui, por trás de cada rostinho aqui de vocês. História que eu não conheço. História que eu não sei. E algo que o Senhor falou comigo, não julgue o outro antes de você conhecer a história dele. Se disponha a conhecer a história dele. E eu comecei a orar e me entreguei a conhecer a história dessa mulher. O que foi que tornou ela, essa mulher, tão infeliz, tão amarga, tão tola, a ponto de tratar o próprio marido como um vadio qualquer. Uma frase que o Senhor falou muito forte no meu coração.
que por trás de uma pessoa que fere, há sempre uma pessoa ferida. É difícil para a gente aceitar isso, né? Porque quando nós somos feridas, você quer saber o que tem a outra pessoa, o que está acontecendo com ela? Quando alguém te fere, você se preocupa em saber por qual razão aquela pessoa te feriu? Por que aquela pessoa é tão infeliz, é tão triste? Por que ela é tão amarga? Eu te confesso que eu muitas vezes não. Porque você está apegada à sua própria dor. Mas por trás de uma pessoa que fere, há sempre uma pessoa ferida. Mical, para a gente conhecer um pouquinho sobre a história dela, ela era filha do rei Saul, que posteriormente se tornou um endemoniado e suicida. Ela se casou com Davi, o qual a Bíblia nos diz que ela o amava. Ela se casou com ele por causa de uma proposta que seu pai fez a Davi. Na verdade, Saul tinha prometido a sua primeira filha a Davi, Merabe. Lá atrás, quando Davi matou o gigante. Uma parte do prêmio seria que Davi, ou que quem vencesse se casaria com uma de suas filhas, que seria, lógico, a primogênita. Só que Saul, quando ele percebeu que Davi estava se tornando mais famoso do que ele, mais importante do que ele, que Davi era aclamado nas ruas, porque depois que Davi matou o gigante, gente, pensa no que virou essa Israel, virou um bafafá. O assunto top era Davi, gente. Ele era o cara da vez. E Saul, movido de inveja e de ira, o que ele fez? Ele deu uma de Joãozinho sem braço. E pegou a sua primeira filha, que ele tinha prometido já para Davi, e deu para outro se casar. E quando Davi veio requerer o seu direito, porque ele tinha direito, Saul, eu ando com a cabeça no mundo da lua, dei ela em casamento para outro homem. Mas Saul, querendo pegar Davi, querendo se vingar de Davi, o que ele fez? Ele ficou sabendo que Mical amava Davi. E ele usou o amor da filha dele para tentar destruir Davi. O que ele propôs para Davi? Davi, ele era pobre. Ele falou, eu não tenho dinheiro para pagar um dote, porque antigamente as mulheres, as filhas, eram vendidas, literalmente vendidas. Por quê? Era na base do negócio, era para obter alguma vantagem, era para fazer alianças. Então as mulheres eram vendidas, as filhas eram negociadas. A gente vai fazer uma aliança com a família X, então você paga o dote X, que é um valor, então isso é uma compra, gente. Mas Davi era pobre. Ele não tinha dinheiro. Ele falou, como que eu vou ser genro do rei? Então o rei, querendo arrumar argumento para destruir Davi, o que ele fez? Ele negocia a sua filha. Ele negocia o amor da sua filha. E ele fala, não, então vamos fazer assim. Você vai lá nos filisteus, porque são os nossos inimigos, e você vai ferir 100 filisteus. E trazer o prepúcio de 100 filisteus. Hashtag, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que desafio mais inusitado. Que desafio mais absurdo. Mas Davi, como era um cabra muito macho, porque para quem já tinha derrotado um gigante, que todo mundo tinha medo, então ele não tinha medo de nada. Ok, ele topou, ele achou razoável. Ele achou razoável. E ele topou o desafio. A esperança de Saul era que, nessa ida de Davi até os filisteus, que ele fosse pego em emboscada e que ele fosse morto. Então ele queria só destruir Davi. E ele usou a sua filha. Ele falou, se você conseguir, eu te dou Mical em casamento. E a Bíblia nos diz que Davi foi. Ele aceitou o desafio. Só que ele não trouxe foi 100, não. Ele feriu foi 200. Ele trouxe foi 200. Eu não consigo imaginar a cena, gente. Eu não consigo imaginar o propósito, mas a Bíblia diz que ele trouxe 200 prepúcios de filisteu e entregou para o rei. Esse foi o preço de Mical. 200 prepúcios. E a Bíblia nos diz que ele teve que engolir, porque ele voltou são e salvo e ganhou mais fama ainda. Ele ficou mais famoso ainda. Uau! E aí que as mulheres cantavam nas ruas. Saul matou dezenas, mas Davi matou milhares de milhares. Aí que Saul ficou louco mesmo. E ele teve que dar Mical em casamento para Davi.
Só que mesmo depois deles terem se casado, a ira de Saul continuou crescendo cada dia mais, porque a fama de Davi crescia cada dia mais. E o que ele fez? Ele começou a tramar em segredo para poder matar Davi. E Mical, ela descobriu que ele queria matar Davi. E o que ela fez? Ela ajudou Davi a fugir. Ela tramou contra o próprio pai, porque ela amava Davi. E ela ajudou Davi a fugir pela janela. E a Bíblia não nos diz, queridas, que se Mical preferiu ficar, e nem diz se Davi disse para que Mical ficasse. Mas eu creio que no calor daquele momento, daquele desespero, ninguém cogitou tal coisa, porque o óbvio era que ele fugisse sozinho. Seria mais rápido, ele teria êxito na sua fuga. Mas o fato é que Mical ficou para trás. O fato é que não interessa que se foi por necessidade do momento, ela ficou para trás, ela foi deixada para trás. Por necessidade ou não, ela foi deixada para trás. Talvez como qualquer uma de nós, ela esperava uma atitude de Davi. Ou esperava que ele a buscasse logo. Provavelmente ela pensou, não, eu vou deixar ele ir, porque é um momento de urgência. Vai ser muito complicado eu fugir com ele. Um homem fugindo com a mulher a tiracolos, não ia dar muito certo. Mas eu creio que a expectativa do coração dela é que ele voltasse para buscá-la o quanto antes. Só que isso não aconteceu tão rápido. Segundo alguns estudos, Saul perseguiu Davi entre 10 a 15 anos. 10 a 15 anos. E durante esse período, para se vingar de Davi novamente, o que Saul faz? Saul já estava enlouquecido, endemoniado. Saul pega Mical, que era casada com Davi, e ele dá essa mulher para se casar com outro homem. Porque para pensar, é muito fácil a gente dizer que Mical era amargurada, que Mical era uma mulher tola. Mas para pensar na história dessa mulher, no que ela foi submetida, porque ela não tinha direito de escolha. Ela não tinha direito de escolher. Ela estava sujeita aos desvaneios e às loucuras do pai dela. E ela ficou para trás, então o que ela poderia fazer? Nada. E Saul deu ela em casamento para outro homem, para Baltiel. E ela teve que se sujeitar a essa situação. Agora eu quero que você pense comigo, que para ele fazer isso, ele teve que submeter a própria filha dele, que ele já tinha negociado, ao adultério. Porque o marido estava vivo. Então, marido vivo, gente, casado. Ela ainda era casada com Davi. Mas o pai dela pegou ela e entregou ela para outro homem. Eu tenho certeza que ele não perguntou se ela queria, se ela gostaria, o que ela achava da ideia. Ele simplesmente a entregou a outro homem. E ela teve que se sujeitar a isso. E ela foi sujeitada a um adultério, que era passivo de condenação. Era crime. Crime, era uma lei em Israel, era crime. Ela era passiva de ser apedrejada. Mas ele não queria saber se ele estava quebrando as leis de Deus. Ele queria prejudicar Davi a qualquer custo, ainda que para isso ele precisasse destruir a vida da filha dele. Ele não estava nem um pouco preocupado com os sentimentos daquela mulher. Ele não estava nem um pouco preocupado com o coração dela, de como ela ficaria com tudo isso. Ele queria ferir Davi. Isso era o que importava para ele. Agora você pensa comigo, ela teve que ver o homem que ela amava, indo embora, descer ele, indo embora pela janela. Ela deve ter ficado lá olhando e pensando, meu Deus, foi tão difícil, porque quem ia casar com ele era minha irmã. Agora que eu consegui, eu vou ter que deixar ele ir. Ela viu o homem que ela amava indo embora. E ela ficando para trás. E agora ela tem que se sujeitar a outro homem, a cumprir funções de esposa de outro homem, debaixo de um pecado de adultério. Essa mulher, ela não teve somente o corpo dela molestado. Ela teve a alma dela molestada. A alma violada. Queridas, e isso gera feridas profundas na alma de uma pessoa, na alma de uma mulher. E tudo isso estava associado ao fato de o pai
deveria protegê-la, foi o causador de tanta dor na vida dela. E o marido, mesmo que por necessidade, queridas, a nossa alminha feminina não entende isso. Mesmo que por necessidade, ele a deixou. A questão aqui não é se é certo ou errado o que ele fez. A questão aqui é que ela ficou para trás. E o fato dela ter ficado para trás trouxe ainda mais dor e sofrimento para ela, creio eu, se ela tivesse partido. Creio eu, se ela tivesse ido com ele. E aquela mulher teve a alma dela violada. As duas figuras mais importantes na vida de uma mulher, que é o pai e o marido. É ou não é? Na vida de uma mulher, as duas figuras mais importantes é o pai e o marido. Por quê? Porque representa segurança, proteção. Essas duas figuras foram drasticamente feridas na vida de Mical. O que se espera de um pai? Se espera que ele nos proteja. Se espera que ele cuide de nós. Se espera que naqueles momentos da vida que você está desesperada, desnorteada, que o seu pai te abrace e cuide de você. Mas ela não teve isso. Ela não teve isso do pai. E nesse momento da vida dela, ela também não pôde ter isso do seu marido. Aí eu te pergunto, se fosse você, se fosse eu, como que estaria o nosso coração? E durante esse período de 10 a 15 anos que Davi fugiu de Saul, ele se casou outras vezes na fuga, hein? Ele ainda achou tempo para casar ainda e arrumar filho ainda. Ele se casou outras vezes. Ele teve filhos. Agora, eu queria entender como alguém como um fugitivo, que não pôde levar a própria esposa, que teve que deixar ela para trás, conseguiu no meio dessa fuga toda, se casar outras vezes e ter filhos. O fato é que ele se casou outras vezes, teve filhos e que Mical ainda estava lá, debaixo do governo de um pai desorientado, de um pai perdido, totalmente longe de Deus, exposta à figura das loucuras do pai dela. Aí você consegue mensurar o sofrimento que essa mulher passou. Por que ela se tornou tão infeliz, tão amarga, tão azeda? Tudo tem uma história. Ninguém é o que é, queridas, por acaso. Sabe, eu tenho pedido graça para Deus, para tentar olhar para as pessoas e tentar compreender o porquê que tal pessoa é assim. Tentar entender a história dessa pessoa. Para suportar toda a amargura e azedume? Não. Porque assim você vai conseguir enxergar essa pessoa com outros olhos. E você vai conseguir ser um canal de Deus para a vida dessa pessoa. Por isso nós precisamos aprender a ouvir o outro lado. Aprender a querer, a se interessar em ouvir a história da outra pessoa. Então, quando morre Saul, lá na guerra, eles estavam todos sendo feridos, e ele, para não morrer pela mão dos inimigos, ele se lançou sobre a sua espada. A família dela já tinha praticamente sido quase toda morta. Era pouca coisa para uma pessoa assimilar de uma vez, né? A família dela já tinha sido praticamente toda morta. E quando morre Saul, o que acontece? Davi, ele negocia com Abner, que era o comandante do exército de Israel, para que ele devolvesse Mical para ele. Ele fala, olha, as intenções de Davi eram ótimas. Eram ótimas intenções, mas eu acho que ele demorou um tiquinho. Eu acho que ele demorou um pouquinho, porque 10, 15 anos é muito tempo para a gente esperar, né? Não? É muita coisa. As intenções dele foi boa, porque Abner chegou e falou, olha, eu quero fazer aliança com você. Ele falou assim, ok, eu faço aliança com você, mas você não me aparece aqui sem Mical. Traz ela de volta. E a Bíblia diz que ela foi devolvida. Para Davi, estava tudo bem. Ok, ele resgatou ela. Uau, olha que coisa. Primeira coisa que ele fez depois de 15 anos, né? Primeira coisa que ele fez depois de 15 anos foi falar, não, eu quero a Mical de volta. Ok, ele trouxe ela de volta. Só que Mical não era mais a mesma. Ela não era mais aquela mesma garotinha, apaixonada, iludida, deslumbrando com o príncipe encantado, de como seria feliz esse casamento, de quantos filhos eles teriam. Ela não era mais essa pessoa. Para ele estava tudo ótimo. Porque, gente, cá entre nós, homem é muito prático. Não quer dizer que está certo, né? Mas eles são muito práticos.
Poxa, eu trouxe a mulher de volta, busquei ela, restituí ela agora no lugar dela, que não é mais de única agora, é de primeira esposa. Não é mais única, tinha isso, esse detalhe. Ela não era mais única, agora ela era a primeira de muitas outras, que ele já tinha se casado durante o período de fuga. Olha que tanto de coisa fácil da gente assimilar, né? Fácil, nossa, que prazer, querida. Qual o seu nome? Nossa, eu estava doida para te conhecer. Não é não? Só que não, exatamente, só que não. Ela foi introduzida nesse meio. Era muita coisa para essa mulher filtrar de uma vez só. Durante toda a sua vida, ela foi usada como objeto. Aquele sonho de se casar com o amor de sua vida, constituir família, tinha ido para o ralo. O coração dela já estava muito ferido, desacreditado. Por isso que a Bíblia nos ensina em Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Tudo que afeta o nosso coração, afeta a nossa vida. A nossa alma, ela é a sede das nossas emoções, mente e vontade. A nossa mente altera as nossas emoções, e as nossas emoções alteram os nossos comportamentos. A nossa alma, queridos, ela é como uma esponja. Quando nós aceitamos Jesus, você recebe um espírito novinho, igual uma folha em branco. Olha que coisa maravilhosa. Novinho. Mas a sua alma, ela carrega história, ela carrega um histórico de vida. Toda a sua história. Todas as memórias que você tem. Tudo aquilo que você viveu na sua infância. Seja bom ou ruim. Todos aqueles momentos em família, feliz ou não, tudo isso está registrado aonde? Dentro da nossa alma. É como se fosse uma esponja. Ela vai armazenando tudo aquilo. Ela vai guardando tudo aquilo. E a vida vai passando. E o que a gente faz? Nós somos tendenciosos a trancar as portas desses quartos escuros da nossa vida, que a gente não quer ver. Que a gente não quer lembrar, porque lembrar dói. Lá nos porões da nossa alma, sabe? Aquele lugar que só o Espírito Santo conhece. Muitas de nós, muitas vezes, trancamos essa porta. E deixamos lá. Foi vencido? Não. Está lá. Agora, o contexto em que Mical se encontra é esse. De um coração ferido, uma alma carregada, triste. Esse é o contexto que ela se encontra quando ela comete esse grande e maior erro da vida dela, que foi o texto que nós lemos. Assim estava o coração dela. Tudo aquilo que estava dentro do coração dela, entalado aqui, ó. Sabe quando você fica com um negócio entalado aqui, que você quer falar? E aí você segura. Você segura. Não, eu sou equilibrada, eu sou crente, eu sou mulher virtuosa, eu não faço feiura, né? Aí você vai guardando aquilo aqui. Ela estava assim, entalada. Aí quando ela vê Davi vindo, daquele jeito, todo espalhafatoso, dançando. A Bíblia diz que ele levantava as pernas, e tem outros textos que falam que as suas vergonhas eram expostas. E quando ela vê aquele homem daquele jeito, o ápice da amargura de Mical foi esse momento. Tudo aquilo que estava dentro dela pulou para fora, saltou para fora, como um grito de dentro do coração dela. Como um veneno mortal. E aí quando você vai para Hebreus 12, 15, algumas tradições dizem que tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura vos perturbe, por ela muitos se contaminem. Queridos, esse texto ele já começa te alertando. Cuidado. Cuidado para que você não seja privado da graça de Deus. E quando você vai para Deuteronômio 28, 29 e 18, é a primeira vez que a Bíblia faz menção de amargura. Foi quando Deus, através de Moisés, ele estava instruindo Moisés e exortando o povo a não abandoná-lo, a não deixar de servi-lo, para que nenhuma raiz amarga, que era uma raiz venenosa, existisse no meio deles. O que uma raiz venenosa faz? Ela mata. Ela mata. E esse contexto era um contexto de pecado, de incredulidade, do desprezo com as coisas de Deus.
Agora, se você for olhar para Mical, foi exatamente isso que ela fez. A ausência de Deus na vida dela a levou a se encher de toda espécie de sentimentos rancorosos, de amargura, de mágoa. Isso tudo é consequência de um coração vazio de Deus. Então lá vem Davi. O que Davi estava trazendo no texto que nós lemos? Ele estava trazendo a arca de Deus. A arca de Deus, ela representava a presença do próprio Deus no meio do seu povo. Essa arca tinha sido levada pelos filisteus. E Davi agora, como rei, está trazendo a presença de Deus de volta para o meio deles. Então você pensa comigo, aquele povo tanto tempo sem a presença de Deus, sem a arca. Está chegando agora a presença de Deus. Era dia de festa. Era dia de todo mundo colocar a sua melhor roupa para celebrar como vocês estão aqui hoje, para adorar ao Senhor. Era esse o momento. E lá vem Davi, todo cheio do Espírito Santo. E ele dançava diante de quem? A Bíblia diz que ele dançava diante do Senhor. Só que ela o desprezou no seu coração. Presta atenção no que eu vou te dizer, querido. Quando Mical desprezou Davi, ela não desprezou somente Davi. Ela desprezou o próprio Deus. Porque a presença de Deus estava chegando. Davi estava cheio do Espírito Santo. E ele dançava na presença de quem? Na presença de Deus. E a Bíblia diz que ela o olhou e ela o desprezou no seu coração. Ela não fez caso algum da presença de Deus. Ela não fez caso nenhum do mover de Deus. Se era Deus que estava chegando ali, ela não se importou. É como se o próprio Deus descesse aqui agora. Bem aqui agora. No nosso meio agora. Ele está aqui, ele desceu aqui. Há aquele mover. As pessoas estão cheias do Espírito Santo. A alegria. Mas a única coisa que eu consigo enxergar é a pessoa que me feriu. Deus está aqui? Onde? Estou nem aí. Eu só consigo enxergar a pessoa que me feriu. E aquela pessoa, ela se torna mais importante do que Deus na minha vida. Você consegue perceber a que ponto um coração amargurado pode chegar? Deus está aqui, mas a única coisa que me interessa é o meu problema. O meu problema é mais importante. A pessoa está lá cheia de alegria, cheia da unção de Deus. E ela olha para Davi e pensa, como que ele pode estar tão feliz assim? E eu estou aqui tão triste e amargurada. Esse era o coração dela. Como ele pode estar tão alegre e eu estou aqui sofrendo? É isso que a amargura faz. A pessoa amargurada, ela não consegue lidar com a alegria do outro. Você já percebeu isso? A pessoa que tem um coração amargurado, ela não consegue ver a outra pessoa feliz. Ela não consegue ver a outra pessoa conquistando. Ela não consegue ver a outra pessoa crescendo. E esse era o coração de Mical naquela noite. O marido chega todo alegre, cheio de Deus, para abençoar a sua casa. E o que ele recebe? Uma mulher amarga, com um monte de pedras nas mãos. Eu li o livro A Isca de Satanás. E o autor, ele trata que uma das maneiras mais traiçoeiras que o inimigo, hoje, ele consegue nos pegar. Isca, fala disso, é para te atrair. Porque ele arma uma arapuca para nos pegar. A maneira mais traiçoeira hoje, que a maioria de nós caímos, é a ofensa. Porque um coração ofendido, ele vai se enchendo de mágoa, de rancor, de infelicidade e de azedume. Provérbios 18:19 diz que o irmão ofendido resiste mais do que uma fortaleza. E muitas vezes o orgulho nos impedirá de assumirmos a nossa verdadeira condição. Não, está tudo bem, está nada. Lá dentro está supitando. Lá dentro está fervendo. O problema vai chegar um momento que tudo isso vai sair. E a gente corre risco de pecar, não contra só o irmão, mas a gente corre risco de pecar contra Deus, porque foi isso que Mical fez. Então, queridas, o tempo não cura, tá? Não cai nisso. Quem cura é Deus. A gente cai no negócio, não, o tempo cura. O tempo sara. Sara não.
Mentira. Não sara nada. Quem sara é Deus. E se você se dispor a buscar ajuda no Senhor. A amargura, ela nos priva da graça de Deus. No texto que nós lemos, Hebreus 12, fala que ninguém vos prive da graça de Deus. Agora eu quero que você pense comigo. Efésios 2 diz que nós somos salvos pela graça. Se eu sou privada da graça de Deus por causa de uma raiz de amargura que está no meu interior, então a minha salvação está comprometida. Olha o risco, olha o perigo que nós somos expostas. Nós corremos risco de perder a nossa salvação. É muito além do que só um sentimento que eu acho que eu tenho por alguém. Porque isso me leva a blasfemar contra Deus, que foi o que Mical fez. A pecar contra o Senhor. E a me privar da sua graça. A falta de perdão, ela é um copo de veneno que eu espero que o outro beba, mas quem está bebendo sou eu. Eu estou aqui dando para a Lorena, ó, toma. Um copo de veneno. Mas quem está bebendo desse veneno sou eu. A morte está sendo gerada dentro de mim. Segunda coisa, a amargura nos mantém presos. A maioria de nós, quando nós somos feridas, nós construímos muros, que nós achamos que é muros de proteção, mas se tornam muros de isolamento e prisões para as nossas vidas. E Deus quer nos livrar desses muros. Onde que Mical estava quando a presença de Deus chegou naquele lugar? Onde que ela estava? Ela estava nos seus aposentos. Olhando por onde? Pela janela. Ela estava trancada no seu quarto, olhando pela janela. Num dia que era um dia de festa, um dia de mover, um dia que era para ser o dia, porque a presença de Deus estava ali. Ela estava trancada no seu quarto, olhando pela janela. Ela poderia ter aproveitado aquele momento, porque era o momento oportuno dela ser curada, dela se livrar daquele fardo que ela carregava durante toda uma vida. Era o dia, amada. Era a hora. Deus chegou. Mas o que ela fez? Ela permaneceu trancada, isolada no seu quarto, olhando pela janela. Querida, Deus sempre vai nos oferecer oportunidades para nós sermos curadas. Deus sempre vai te oferecer oportunidade de você ser curada, de você lançar nos pés dele os fardos que muitas vezes durante a vida você foi carregando e não se desfez deles. Deus deu a oportunidade para Mical, para que ela fosse curada. Mas ela desprezou a oportunidade que Deus deu. Ela desprezou a visitação de Deus naquele dia. Ela preferiu continuar lambendo as suas perebas. E ela desprezou o tempo da cura que Deus havia trazido sobre a vida dela. Quando nós desprezamos as oportunidades que Deus nos dá, eu quero te dizer que a responsabilidade e as consequências todas vão vir sobre nós. Porque Ele entende a nossa dor. Deus entende a sua dor. Deus conhece a sua tristeza. Mas Ele está dizendo, ei, eu cheguei. Eu estou aqui. Eu estou aqui para tirar esse jugo pesado dos seus ombros, esse fardo que você tem carregado. Eu estou aqui para gerar cura no seu coração. Ele nos dá a oportunidade de sermos curadas. Mas quando eu negligencio, quando eu viro as costas para Deus, a responsabilidade e as consequências, elas vão recair sobre mim. Porque nós temos escolha. Diga para a pessoa que está ao seu lado, você tem escolha. Não importa o quanto eu fui ferida, eu sou responsável pelas minhas escolhas. Eu sou responsável pelas minhas escolhas. Terceira e última coisa para a gente encerrar. A amargura, ela gera esterilidade. A amargura de Mical levou ela a desprezar o Senhor. Ela desprezou o Senhor no seu coração. E por isso a Bíblia nos diz que ela foi estéril até o dia de sua morte. Ela morreu estéril. Ela nunca teve filhos. Você consegue imaginar? Eu não sei quantos anos aquela mulher viveu. Vamos colocar uma média aí. Que ela viveu 80 anos. 80 anos de tristeza. 80 anos de frustração. 80 anos sem gerar filhos.
Naquela época, o sonho de toda menina era se casar. Não era se formar igual hoje, as mulheres cultas. Não, era se casar e ter filhos. Quanto mais filho a mulher tinha, mais abençoada ela era. Mais bem-aventurada ela era. Só porque ela se tornou seca. Ela se tornou infrutífera. Por causa da amargura que habitava no coração dela. Queridas, nós precisamos tomar cuidado com a raiz de amargura que pode dominar o nosso coração. Sabe, a Vanessa começou o último louvor aqui e aquele mover que o Espírito Santo foi trazendo. Eu senti uma unção de amor tão grande nesse lugar. E eu quero te dizer que Deus tem cura para o seu coração nessa noite. Sabe, eu não sei o que você viveu, eu não sei a sua história. Talvez você está estagnada, parada. Você parou de produzir. Você está vendo a vida passar pela janela, como Mical estava vendo a dela. Ela estava vendo a vida dela passar. Ei, é a sua vida. É a sua história. Sai da janela que tem aprisionado você de viver o melhor de Deus para a sua vida. Nós mulheres, queridas, nós somos tão propensas pela toda a questão emocional que nós temos. Nós somos tão propensas de guardar essas coisas dentro de nós. Aquilo que nos feriu. Hoje, Tiago Brunelli postou uma frase que dizia assim: todos nós temos feridas na nossa trajetória. Tem feridas abertas que precisam ser fechadas. Qual é a sua? Aí eu entrei para ver os comentários. Irmãos, meu coração doeu. Porque eu percebi o quanto de pessoas, 90% mulheres, nos comentários, estão enclausuradas, vendo a vida delas passar pela janela. Pessoas que não conseguiram romper na vida, porque não conseguiram perdoar a traição. Porque não conseguiram perdoar o abandono do pai. Porque não conseguiram vencer a dor de perdas de filhos, de pais, de pessoas próximas a ela. A questão é que tudo isso pode nos manter presas, enclausuradas. Pode nos fazer perder a vida abundante que o Pai tem para nós. E eu quero te dizer que o Pai tem cura para você nesta noite. Ele tem cura para o seu coração nesta noite. Não ignore aquilo que te feriu. Não ignore as feridas que te causaram, que feriram você. Mas busque ajuda, porque Ele tem cura para você. E Ele está aqui nos dizendo: eu estou aqui. Eu tenho cura para suas feridas. Eu quero tirar esse fardo que você tem carregado durante anos, porque você não conseguiu vencer. Mas eu estou aqui. Hoje é o dia oportuno. Hoje é o tempo oportuno que o Pai preparou para gerar cura no nosso coração. Eu queria te convidar a ficar de pé. Nós vamos orar. Queridas, eu sei que todas nós temos uma história. Eu tenho a minha, você tem a sua. Eu sei que tem histórias aqui de tanto sofrimento também. Mas nós não podemos passar a vida olhando pela janela. Eu fui uma jovem um período da minha vida que não foi tão longo, mas muito revoltada. Por causa do abandono do meu pai. Eu já passei por tantas coisas, um dia nós ainda vamos conversar sobre isso. Mas nenhuma das coisas que eu já vivi, que eu vou te dizer, que foram coisas terríveis e difíceis de viver e de vencer, mas eu venci. Mas nenhuma delas me feriu tanto quanto o abandono do meu pai. Porque como nós vemos na vida de Mical, ela foi desprotegida pelo pai dela. Ela foi exposta a toda dor e a todo sofrimento. Queridas, e eu carregava isso dentro de mim. Porque quando eu precisei, ele não estava lá. Eu fui exposta a tantas coisas na minha vida e eu culpava tudo ele pelo fato dele não estar lá. Então eu sempre pensava, se o meu pai estivesse aqui, minha vida não teria sido assim.
Se o meu pai estivesse aqui, eu não teria sido exposta a essa e essa situação. Eu não teria sido ferida dessa maneira se ele estivesse aqui. Porque eu condicionava toda a dor dentro de mim pelo abandono que eu tive do meu pai. Nos retiros, as meninas estão aqui de prova. Toda ministração sobre paternidade, eu deixava de ser ministrante e ia ser encontrista. Porque eu deitava no chão, rolava, chorava, babava, todos. Até o último, ano passado. Porque são feridas que são feitas. E que se nós não formos para Ele, que tem a cura para nós, nós vamos viver carregando isso dentro do nosso coração. E um dia aqui no quarto, dentro dessa salinha, eu estava orando aqui nas manhãs. E eu senti um abraço tão forte de Deus. E eu pude conhecer naquele dia a paternidade de Deus. Sozinha ali, eu não contei isso para ninguém. Deus me deu uma palavra tão forte sobre paternidade, um assunto que eu sempre achei que eu nunca poderia falar. Por tudo que eu tinha vivido, eu pensava, não tenho autoridade para falar disso. Muito pelo contrário. Deus me deu essa autoridade porque eu passei, eu vivi e eu venci. E eu chorei naquele quarto e eu senti o Espírito Santo no meu coração. Dizendo, não fui eu. Eu senti o Pai dizer, não fui eu que te deixei. Eu estava lá. Queridos, eu não sei te explicar com palavras o que foi que aconteceu dentro daquele quarto. Eu sei que eu saí de lá outra pessoa. Eu tenho 38 anos, eu vou fazer 39 anos em agosto. E eu passei 37 anos da minha vida carregando essa dor no meu coração. E eu posso te dizer que hoje eu sou livre. Eu não vou passar a minha vida não, queridas, olhando pela janela e imaginando o que poderia ser, sendo que eu tenho um pai de verdade que me idealizou, que me projetou, que me fez ser quem eu sou e ele é o seu pai. E ele está aqui nesta noite. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Eu quero que você levante a sua voz e comece a falar com o Senhor. Se existe alguma área na sua vida pela qual você foi ferida, há uma unção de amor neste lugar nesta noite. Há uma unção de cura neste lugar nesta noite. O Pai quer se revelar a você. Eu queria que você abraçasse alguém e orasse agora. Não fique sozinha, as líderes. Eu queria que você abraçasse alguém. Querida, joga para fora. Pode jogar. Deus preparou esse dia. Se não der tempo de lanchar, a gente não lancha. Porque o principal aqui é que haja cura para os nossos corações. É isso que Deus quer para nós nesta noite. Restauração, cura, libertação de toda clausura da alma que o inimigo tem tentado te manter. Toda dor, todo o abandono que você sentiu, seja abraçada pelo Pai agora. Oh! Aleluia! Transforma o nosso ser, Senhor. Traga cura para os nossos corações. Eu declaro neste lugar, mulheres saradas, emocionalmente curadas. Em nome de Jesus, toca nas memórias nesta noite, Senhor. Toca nas memórias, Senhor, que ainda causa dor. E traga cura, Senhor. Traga cura, Senhor. Traga cura, Senhor, querida. Não permita sair desse lugar hoje sem ser curada. Vem com a tua glória sobre nós, Senhor. Manifesta a tua glória sobre nós, Senhor. Traga cura para o nosso coração. Traga cura para toda dor. Restaura essas mulheres nesta noite pelo poder do teu nome, Jesus. Oh, aleluia. Nós nos rendemos ao Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Transforma a nossa história, Jesus. Transforma.
Aleluia. Jesus. Seja abraçada pelo Pai, querida. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Nós te damos graça nessa noite, pela cura, pela visitação do Senhor sobre nós. Eu declaro mulheres curadas, mulheres saradas neste lugar, mulheres que vão desenvolver o seu potencial no Senhor, pastoras, líderes, mulheres cheias do Teu Espírito Santo, Senhor. Que toda mentira de Satanás caia por terra nesta noite. Aleluia. Jesus, transforma. Transforma, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor, querida. Ele é o seu Pai. Nunca permita que ninguém te diga o contrário. Você é preciosa para Ele. Que Deus abençoe sua vida. Foi muito bom estar aqui com vocês nessa noite.